Estamos gravando. Ok, estamos gravando, então vamos começar a nossa aula. Então, na aula passada, a gente discutiu o programa. Essa apresentação está tomando muito mais tempo do que eu gostaria. Então, discutimos o programa e acho que a gente, nos 10 minutos finais somente, que nós falamos do website, né? Então, eu gostaria de alocar mais um tempo para o website hoje. Foi isso que aconteceu na aula passada, senhores? Me corrijam se eu estiver errado. Foi sim, professor. Tá, obrigado. Até eu peço... Normalmente eu lembro, então, o diálogo que agora eu estou com 2 turmas, inclusive com conteúdos não idênticos, mas parecidos. E aí, para a chance de eu me enrolar é maior. Então, vamos lá. Uma coisa, aqui para vocês, eu acho que para a turma de vocês, eu falei que tinha o livro na intranet da UFRJ, mas não mostrei como fazia para acessar o livro, não foi isso? Falei da possibilidade, mas não mostrei como é que fazia para acessar, não foi? Eu acho que foi. Ninguém está protestando, então vamos lá, vou mostrar. Quando eu entro na intranet, eu lembro, não sou professor, não sei se para vocês, aluno, aparece a mesma coisa, aparece isso aqui. Quando eu estou dentro da intranet, é isso aqui que aparece para mim. Está um pouquinho, eu baixei um pouquinho para cobrir a parte lá em cima, que tem o meu CPF aparecendo, não quero o meu CPF indo para o YouTube. Ok. Só curiosidade, o que aparece para vocês é algo parecido com isso, quando vocês logam na intranet, pelo menos no computador? Sim. Ah, então, se você clicar aqui, ó, Proxy, nesse canto aqui, obrigado, gente. As pessoas falam que sim no chat. Vocês caem nessa página aqui, agora eu posso maximizar que meu CPF já sumiu daqui, e aí vocês podem, aí clica aqui de novo, acesso Proxy. E aí tem acesso a algum material no formato digital, aí tem aqui Cengage Learning, que é a editora do livro, na versão em português, né? Aí você bota aqui Cengage Learning. Aí eu sempre dou save aqui. Aí, eu pulo, não quero botar meu e-mail, não, que você vai ficar mandando spam. Só digo, aceito tudo, que senão não consegue. Claro que eu estou de acordo, claro. Você vai bisbilhotar minha vida inteira, tudo bem. Aí chego aqui, vou botar o nome, eu acho que o único só tem um livro do Menkel, o que é uma coisa boa, porque falei, tem outro, falando para nós, né? Só tem um livro desse tipo. Seria bom se tivesse outros livros dele. Então, esse aqui, ó, está disponível aqui, a tradução, Introdução à Economia, tradução da 8ª edição em português. Lembrando que esse que aqui está é aquela que eu falei, a versão que junta micro e macro. O que eu indiquei no programa é princípios de macroeconomia, que seria basicamente os capítulos referentes à macroeconomia desse livro. Então, tem esse livro do Menkel disponível aqui na intranet. Eu não sei dizer se isso aqui é possível salvar no formato PDF, algum outro jeito, ou se só dá para ler aqui. Eu não sei dizer, gente. Acho que não tem jeito de salvar. Aí eu não sei, tá? Mas fato que tem uma versão do livro disponível aqui na Biblioteca Digital da UFRJ. Ok. Então, agora o que vai acontecer aqui é que eu vou só me deslogar aqui da intranet. Quero desconectar. E aí, vamos dar uma olhada rápida nesse website. Então, você pode clicar por aqui. Quer dizer, entrou na minha website, clica em ensino. Aqui, ó, Graduação em Relações Internacionais e Economia Internacional. Não é este o outro aqui, que isso aqui é um curso com o mesmo nome, mas com material diferente, conteúdo diferente, para a graduação de Economia. Essa é uma versão antiga. Isso foi quando eu dei no tal de PLE, que eu desconfio que a maior parte dos senhores não pode participar. Então, até aqui, ó, graduação em RI e o nosso semestre. Então, o que tem aqui? Tem o meu e-mail, tem, se quiser, um chamado formulário de contato, você vai lá, tem uma caixinha, digita os dados e manda a mensagem, se preferir. Programa, a bibliografia, que nós já falamos. Então, como eu mencionei, o importante aqui é você olhar os capítulos. Títulos dos capítulos, se você tiver essa versão do livro, né? Se você comprou exatamente a versão que eu recomendei, e como é que eu sei que é exatamente a versão? Melhor maneira é olhar o ISBN, tá? Conferir pelo ISBN. Se você tem outra versão, você confere pelos títulos dos capítulos. Em negrito, o título em português, em itálico, o título em inglês.
Aulas, o que é isso aqui? O endereço para o link da nossa sala de aula e para o canal no YouTube, onde eu coloco os vídeos das aulas. Notas de aula, acho que eu já falei, né? Tinha falado, não tinha falado de nota de aula, mas se não falei também. Basicamente, para cada tópico do programa tem um PDF. E agora aqui, como eu faço mais pelos alunos, atenção, hein? Falei isso para os alunos do mês passado, alguns não sabiam. Tem um site, cara, só um minutinho, deixa eu vir aqui, bookmarks. Para nem tentar esconder minhas bookmarks aqui. Esse aqui, I Love PDF, com um bando de recurso gratuito para você mexer com arquivo PDF. E o que pode ser útil é que esses aqui te permitem converter de PDF, converter um arquivo PDF para Word ou para... Tem um outro que eu achava que poderia ser mais útil. PDF do JPG para figura. Para se você quer anotar, fazer anotação nesses arquivos que eu estou mandando, você pode baixar o arquivo, vir para esse site, converter para o Word ou JPG, e aí você pode fazer anotações no computador. Tá legal? O JPG é figura, tá? Então, o endereço, não sei se está aparecendo para os senhores, vou colocar ali no chat. Vamos lá. Quem conhecia esse recurso aqui? Quero saber se todo mundo já conhecia ou se... Quem conhecia? Alguém conhecia? Beatriz Chagas, Mariane, parece que, vamos lá, mesmo que algumas pessoas tímidas tenham ficado quietas, a Vitória conhecia também, alguns conheciam, muita gente não conhecia. Pode ser útil, né? Tá? Então, falar sobre as notas, isso aqui falamos. Aí outra coisa que tem aqui, lista de exercício. Então, tem uma lista de exercícios para cada tópico. São vários exercícios do Menkel para os tópicos iniciais, alguns com questões adicionais. Nos dois últimos tópicos, que a gente não usa o Menkel, o livro do Menkel, tem somente questões que eu mesmo coloquei. E tem aqui no final um arquivo, um PDF, aqui, com os gabaritos para as listas. Evidentemente, se alguém tiver dúvida, pode trazer dúvidas para a aula. Links diversos. Vários sites. Site do Banco com dados do Banco Mundial, um outro site organizado pelo Banco Mundial chamado Doing Business, possivelmente a gente vai falar rapidamente dele aqui durante o curso. Dados do Fundo Monetário Internacional, IMF. Glossário financeiro pode ser útil. IPEA Data é um site do IPEA, um site brasileiro com muitas estatísticas econômicas, você pode baixar no formato Excel. Penword Table é um excelente site com dados de PIB, renda per capita de vários países do mundo. Os economistas têm esse site em alta reputação, é tido como um excelente site para os profissionais da área de economia. Perguntas até aqui? Não? Boa noite, professor. Fala, eu só queria saber se, tipo assim, tem leitura por aula, por exemplo. Essa aula a gente vai... Não. Até algumas pessoas perguntam, tem que ler antes o material. Perdão, desculpe, não foi isso que eu falei, não. Antes da aula começar, que eu cheguei aqui um pouquinho antes, estava conversando com 2 ou 3 alunas. Aí, professor, o capítulo de hoje é o 10 do livro, que tinha uma dúvida no grupo da turma. Aí, desculpe, eu fiquei confuso aqui, que eu não estou acostumado com esse sistema de aula online, que é muita coisa acontecendo. O chat mexeu ali, fiquei confuso. Não, perdão, Natália, deixa eu tentar retomar. Aí, fiquei com a impressão, pelos comentários que as suas colegas fizeram, que vocês assumiram que tinham que ler antes da aula o tópico que eu vou cobrir. Não tenho essa expectativa. A minha expectativa é que eu faça a apresentação e vocês estudam no livro depois que eu discuto em aula. Evidentemente, se você prefere ler antes da aula, é um direito seu, evidentemente, tá? Eu respondi, Natália? Sim, respondeu. Obrigada, tá? Agora aqui, algumas perguntas. Grupo de WhatsApp, Google Classroom não tem. Grupo de WhatsApp, pergunta do Lucas. Se tem, eu não participo. Se os alunos montaram, é por conta deles. Tá? Aí alguém... Não, somente o site para os links e doc. Mas a Luana respondeu, acho que para o Lucas. Mas como eu disse, se os alunos quiserem montar um grupo de WhatsApp, vocês podem montar, evidentemente. Tá? Ou página no Facebook, essas coisas que vocês quiserem. Ok. Aí, inclusive, só para não ter dúvida, normalmente, quando encerra esta aula, eu tento sair da conferência sem derrubar o encontro, para dar chance dos alunos ficarem conversando, discutindo ou questões relacionadas à matéria, se eles tiverem interesse. Aí o Murilo, achei na versão 6ª edição. Eu acho que você pode usar a 6ª edição, tá? Ok, Murilo?
tem grupo dessa disciplina, acho que eu já falei, né? É aquilo que eu tinha falado, né? Pô, se tiver, é por conta da iniciativa dos alunos. Eu não participo. Ok, a Natália disse. Natália Karina é a mesma? Não, que essa Natália tem H e a Natália Queiroz não tem H. Ok, a Natália Karina falou que entendeu, então acho que não há mais dúvida. Então acho que eu cuidei do chat. Vou voltar para o website, então, gente. Então aqui a gente vai entrar e falar nas avaliações. Tá? Vamos descendo aqui na ordem. Bibliografia. Deixa eu aumentar um pouco aqui, talvez fique aumentando a fonte aqui, do glorioso Firefox. Vem descendo aqui, ó, link diverso, falou avaliações, ou seja, provas, avaliações são as provas. Vou pular isso, vim aqui para o final. Aí, se você clicar aqui, você tem um arquivo zip contendo todo o material didático no formato PDF que está disponível nesse website. Com um comentário, quando do começo do semestre. Ou seja, tudo que tinha em PDF no primeiro dia de aula no website está neste arquivo zip. Se eu adicionar algum PDF durante o semestre, isso vai acontecer com certeza, eu não vou atualizar o zip. Tá legal? Então, se você quer baixar todos os PDFs que estão aqui, basta baixar, no momento, basta baixar o arquivo zip. Agora, os novos PDFs você tem que baixar individualmente. Não vai ter muita coisa. Provavelmente, as únicas coisas que vão aparecer aqui, planilha com as notas e gabarito de prova. Aí a Natália... Aí, por exemplo, se eu mudar um gabarito, de achar um erro no gabarito de uma lista, eu trocar, aí eu tenho que atualizar o PDF. Aí a Natália Karina tem uma pergunta. Fala, Natália. Boa noite, prof. Tem os exercícios que você recomendou que a gente fizesse, e eu entendi que a leitura não tem uma ordem específica, a gente pode ler depois. Mas e os exercícios? Você vai falar quais são de qual aula para a gente treinar? Não, é basicamente... deixa eu abrir aqui. Já disse quais são, Natália, só uma dúvida. Aqui, lista de exercício. Eu abri aqui num outro aba. Já está aqui. Para a lista 1, que diz... A lista 1 é o tópico 1. É o capítulo 10 do Menkel. São esses exercícios aqui. Tem uma ou duas questões adicionais. Duas, tá? Aí, basicamente, você pode... Um procedimento. Esperar eu terminar o tópico, tá legal? O capítulo. Falar do capítulo em questão e fazer a lista. Ou outro, que até eu acho melhor. Que não necessariamente eu vou cobrir o capítulo numa aula. Às vezes eu levo 2, 3 aulas. Aí você pode ir acompanhando. Conforme o que eu faço, você dá uma olhadinha na lista. Esse exercício eu já posso fazer e você faz. Tá legal? Respondi, Natália? Desculpa, o microfone estava desligado. Tá legal, obrigada, prof. Assim, mas assim, provavelmente eu não vou ficar... Agora, às vezes, pode acontecer de eu falar. Agora, já podem resolver os exercícios, mas normalmente eu não falo nada, tá? Fica por conta de vocês irem... Não, mas deu para entender, sim. Obrigada. Ok. Mais perguntas, gente? Então, a pergunta da Natália, a gente lidou com ela. Vamos voltar, então, agora aqui para as provas. Avaliação. Questões, a gente vai falar mais um pouco. Eu prefiro, então, entrar nisso aqui. Tem os exames antigos, dos 2 semestres anteriores. Podem dar uma olhadinha, só P1 e P2. Os outros. Eu só boto... Por quê, professor? Porque eu boto no site o gabarito. E para botar no site o gabarito, dá um trabalhinho. Então, P1 e P2, os 50 alunos fazem a P1, 50 alunos fazem a P2, para todos esses 50 eu faço. PS, 3, 4 alunos fazem. Então, não. Aí eu não preparo o gabarito. Mas também tem muita dificuldade. Então, você pode ter aqui a P1. Como eu falei, são 2 questões para o aluno, P1 e P2, o aluno 2 questões para o aluno resolver uma, tá? Prova substitutiva, PS, e prova final, PF, são 2 questões para o aluno resolver as duas. Elas são mais difíceis. Então, tem aqui as questões e as respostas, tá? Quando eu coloco aqui completo, quer dizer que é a resposta completa. Eu entendo que isso aqui está completo. Pode ser que tenha, em alguma prova, resposta incompleta. Deixa eu ver aqui. Aqui eu botei gabarito sintético. Então, essa questão 1 aqui, que eu não coloquei a palavra completa aqui, essa resposta está incompleta. É só os elementos da resposta, tá? E aqui depois, mais à frente, vai o que é isso? Explicar o gráfico. Eu só coloquei o gráfico, tem um parágrafozinho que tem que vir embaixo do gráfico, tá acompanhando o gráfico. Então, tem ali as provas. Então, tem aqui a P1, nesse mesmo PDF tem a P2, ok? Aí, se você vier aqui para esse outro semestre, P1, P2. Tá? Perguntas?
Então, agora falar das provas desse método, aqui clicando em questões. Então, como eu disse, as provas, aqui tem os endereços das provas. É importante, presta atenção nesse método. Para fazer as provas, seja P1, P2, PS ou prova final, você não tem que logar aqui neste espaço virtual que é a nossa sala de aula. Basta você vir aqui no website e acessar esse PDF que está linkado aqui. Ó. Tá? Então, importante, acho que eu falei, vou repetir. Este que eu chamei de endereço alternativo, por favor, você pode, por exemplo, fazer salvem este endereço, por exemplo. O que acontece se você abrir aqui, esse endereço alternativo? Abre uma pasta, um folder no Dropbox, eu sou usuário do Dropbox, realmente muitos de vocês já conhecem isso, é um mecanismo para sincronização, backup, compartilhamento de arquivos. É mais antigo até que o Google Drive, eu acho superior ao Google Drive, eu prefiro o Dropbox. Você tem 4 arquivos PDFs aqui, exatamente os 4 que estão com outro link. Para que existe o endereço alternativo? Para o seguinte motivo. Se no dia da prova acontecer alguma coisa, o meu website sair do ar, não funcionar, ficar dando erro, você vem no endereço alternativo. Mas você tem que ter um endereço alternativo salvo nas suas bookmarks ou no arquivo em Word, de alguma forma. Por quê? Porque se você, no dia da prova, o meu site sair do ar, quando você entrar aqui, tentar entrar nessa página, vai dar erro. E aí você não vai ter acesso ao endereço alternativo. Então, como eu disse, este endereço aqui, deixem salvo em algum lugar. Bom, e aí como são as provas? Clica nessa aqui, ó, P1 como exemplo. Tem aqui as instruções. E o que vai mudar? No dia da prova, no horário da prova, eu tiro esse PDF, coloco um outro, ou pode interpretar assim. Este PDF que aqui está, no horário da prova, ele ganha uma segunda página com as questões. Essencialmente é isso. Está errado isso aqui. Esse aqui está errado. Por quê? Isso aqui, ó, vou ter que trocar. Tá? As questões não estão lá. Deixa eu ver se o da P2 eu coloquei corretamente. Eu tenho 2 PDFs prontos. Espero que sim. Vamos ver. Não, está errado. Errado. Basicamente, vai ter uma pequena troca nisso aqui. Estou aqui pensando qual é a melhor maneira de fazer isso. Não, trocar é fácil, só que eu não vou trocar agora, que isso toma um tempo. Poderia deixar para retomar, mas vamos lá, acho que eu consigo liquidar isso aqui agora de outra forma. Vamos lá, gente. E tem alguns segundos. Eu botei que tem os PDFs para antes do exame e os PDFs para depois do exame. É isso aqui. Antes do exame, não. Que eu deveria ter colocado lá. Foi uma troca. Tá? É isso aqui. Basicamente, o PDF que deveria estar lá para referente a P1 deveria ser este que está aparecendo aqui no quadro agora. Qual é a diferença? Olha, isso aqui está. Utilize o botão atualizar para carregar e a tecla F5 para carregar a última versão do PDF. E aqui tem um comentário. As questões serão disponibilizadas neste mesmo endereço no dia 12 de janeiro, que é o dia marcado para a prova, às 18h30, no horário marcado para a prova. O pequeno erro que eu cometi é que eu botei já o PDF que está pronto, mas só a primeira página, as questões, até porque eu não fiz ainda. Porque o que está acontecendo? Porque, se você clicar aqui, está dizendo, as questões estão na próxima página deste documento. Né? Então, se for olhar, tem uma pequena diferença aqui. Tá? Não tem mas então, o fato é, o que vai acontecer? Dia de 12 de janeiro de 2022, 18h30, eu troco, vou colocar as questões no website. Essas informações aqui, instruções e regras, nada muda. Tá? Mesma coisa. Então, você pode consultar o material didático da disciplina, não pode consultar nenhum colega. Tem que ser escrito à mão, não pode digitar ou no tablet, não. Você tem que escrever à mão, como se estivesse numa sala de aula fazendo uma prova, como era no período antes da pandemia. Coloque o seu nome legível em todas as
respostas, todas as folhas que você vai me enviar. Ah, por que eu vou enviar? Porque é o item 4. Após resolver as questões, você tem que digitalizar suas respostas. Então, se você tem uma página só, digitaliza aquela página com uma foto com celular ou escaneia e manda para este endereço aqui, alexensino02@gmail.com. Peço que só use esse endereço só para mandar a prova, porque eu só vou acessar esse conta de e-mail, criei só para receber as questões de prova. Porque basicamente quero isso separado, as provas, num lugar para não misturar com os 30 e-mails que eu recebo todo dia, né? Usualmente, a parte deles nem respondo, só deleto. Né? Então, assim, para ficar separado as provas, eu criei essa conta de e-mail. E eu só entro lá no dia da prova para pegar as respostas. Ah, se eu mandar a resposta, recebe uma confirmação? A prova tem uma... A prova, nossa conta de e-mail está com uma resposta automática ativada. Então, quando você mandar a sua prova, você deve receber uma resposta automática dizendo material recebido, alguma coisa desse tipo. Tá? Ou mensagem recebida. De toda forma, algo que às vezes o que eu faço quando estou mandando um e-mail importante, eu mando e-mail com uma cópia para um outro endereço que eu tenho. Às vezes eu faço isso, tá? Com cuidado. Então, agora tenha atenção, hein, gente? Veja bem isso aqui. Então, tem que prestar atenção, gente, por favor. Você pode consultar o material, mas você não pode consultar nenhuma pessoa, em particular os seus colegas. Pelo amor de Deus, não aconteceu. Não manda com cópia para o seu colega, né? Eu vou mandar com cópia para você para ficar provado que eu mandei para o professor se ele falar que não recebeu. Não faça isso. Manda por um outro e-mail que você tenha. Tá legal? Tá certo, gente? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Particularmente, se chegar aqui uma prova, aluno A mandando uma prova com cópia para o aluno B, o aluno A, infelizmente, será zerado. Aí o B. Os B, como na prova, que ele não terei prova de evidência de que ele solicitou aquilo, mas, assim, não faça. Então, bastante cuidado com essa regra. A única coisa que está sendo pedida, essencialmente, não compartilha com os colegas. Não faça isso de maneira nenhuma. A gente chama a atenção, deve mandar fotografias, ou seja, arquivos como JPG, BMP, PNG, esses formatos usuais de fotografia, tá? Não pode mandar PDF. Porém, PDF não tem direito à revisão de prova. Por quê? Porque é muito mais fácil para mim fazer anotação, que eu vou corrigir a prova como se fosse um papel, fazendo anotação. É muito mais fácil anotar numa figura do que no PDF. Então, se mandar um PDF, eu leio, não anoto nada, só escrevo lá em cima a nota. Tá? Cada aluno deve enviar um único e-mail, porém esse e-mail pode conter vários anexos. Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, não manda assim, você tem 3... Como é que você tenha 3 páginas que você quer mandar? Não manda uma página em um momento, dali a 5 minutos, manda a segunda. Não faz isso não. Junta tudo e manda num e-mail só, para evitar que isso se perca, que eu eu fique confuso. Tá? Idealmente, vai ter cada aluno um e-mail. Sabe, tem um ou outro aluno que manda um pouco mais. Me enganei, eu mandei a foto errada, depois eu troquei, não tem problema. Tente mandar um e-mail só. E o e-mail tem que ser enviado impreterivelmente até as 19h10 do dia 12 de janeiro, que é o dia da prova, tá? Então, começa às 18h30, 19h40 a prova acaba, sendo que 19h40 quer dizer o seguinte, é o horário limite para você mandar o e-mail. E eu menciono aqui, resolva, já está dito. A prova vai ter 2 questões, você tem que resolver uma só. Isso P1 e P2. Prova substitutiva, prova final, o aluno tem que resolver as 2 questões, tanto prova substitutiva como prova final, todas as 2 terão 2 questões. O aluno tem que resolver as 2. Alguma pergunta até aqui? Ingrid, fala. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, na prova normal, P1 e P2, de 2 a gente tem que escolher uma. Isso. Aí as outras, né, que aquela lá, a PF, ou se a pessoa não conseguiu atingir a nota, né, e tudo mais, aí tem que fazer todas que tá lá. Sim. Ah, sim, entendi. Tá? Agora, algum colega pediu, se caso vocês tenham um grupo, ou página de Facebook, ou grupo de Facebook, para disponibilizar, tá certo? Parece que ele não é da turma. Aí tem, vamos lá, várias perguntas aqui. O Lucas, estava olhando para o chat, o Lucas pediu o link do grupo, acho que deve ser o grupo do WhatsApp, ou página do Facebook, eu não sei. Então, quem tiver pode passar aqui para ele pelo chat. Aí só que o chat está indo muito rápido agora. Vamos ver.
O, o Lucas agradeceu o Gabriel. Tá, vamos lá. Agora eu vou dar chat, deixa eu subir no chat. E a pergunta do Gabriel Duarte, às 6h56. Se um dos exercícios da prova for um cálculo como no exemplo, mostrando o resultado não vai abrir com meio CR, né? Pode ser cálculo. Eu tenho ponto parcial, tem crédito parcial. Se eu pretendo calcular 5 coisas, 5 itens. PIB em 2010, PIB em 2011, variação do PIB tem crédito parcial. Tá, Gabriel, tá? Aí é bom a pergunta, Gabriel lembrou uma coisa. Aqui tem uma que a gente surgiu a seguinte questão na prova, nesse formato online, nesse curso online, prova desse jeito, que não existia quando eu lecionava de forma presencial, que eu prefiro falar depois. Então, vamos lá, gente. Acho que não estou ficando louco, ou mais louco do que já sou. Vamos lá. Estou notando aqui uma coisa que eu quero falar ainda hoje. Tá? Então, saindo aqui voltar aqui para o chat. Aí eu mudei. Terceira edição, aí eu não sei, nem. É meio antigo. Talvez você queira tentar uma nova. Perdão, Murilo. Aí eu não sei dizer. Eu conheço as mais recentes somente. Tá? Tá, aí tem gente falando do grupo. Perfeito. Ok. Qual é o suspense, Beatriz? É do grupo ou do que eu estou falando? A Natália, comprei. Não tem problema. Você tem que comparar os títulos dos capítulos, Natália. Então, vamos lá, gente. Do que eu estou falando? Não é nada complicado, não. É só questão de ordem. É umas questões lógicas. Eu preferia... Isso aqui, tem uma coisa que eu vou falar, outra coisa que eu vou falar que eu prefiro falar agora. O último comentário que eu vou fazer, gente, só uma coisa, atenção. Como vocês bem sabem, atores, não só de teatro, cinema, televisão, também eles ensaiam. As cenas são ensaiadas, as peças são ensaiadas. Ensaiar é uma coisa boa. Não só eles que ensaiam, não. Eu, profissionalmente, já ensaiei algumas coisas. A apresentação que eu ia fazer em conferência, eu ensaiava. É uma coisa boa. Então, às vezes, quando você vai fazer algo pela primeira vez, é bom você ensaiar. Exemplo, você vai fazer uma prova, digamos, num concurso, um Enem, e você não tem a mínima ideia de quanto tempo demora da sua casa até o local da prova. Então, o que você pode... Digamos a prova que o Enem seja no sábado. No sábado que antecede, você pode querer sair da sua casa, pegar a condução que você pretende pegar para ter uma ideia do tempo, não é isso? Pegando o ônibus, eu vou levar 40 minutos. Aí, como o Enem é uma coisa importante, você vai pensar, também, eu aqui na simulação levei 40 minutos, então vou fazer assim, vou sair de casa com 1 hora de antecedência, porque aí eu tenho uma folga de 20 minutos, alguma coisa desse tipo. Então, observe o seguinte, provavelmente nenhum dos senhores fez uma prova desse tipo. Sugiro que vocês simulem o processo de digitalização, para ver quanto tempo vocês precisam. Então, basicamente, se você consegue pegar uma página dessa aqui, agarrou aqui. Tem que pegar uma página assim, tirar a foto com o seu celular. E você imagina, eu vou escrever 2 páginas. Com 2 páginas, tirando foto com o meu celular. Suponho que eu vou usar o celular para digitalizar as minhas respostas. Tirando foto com o celular e mandando e-mail, eu gastei 5 minutos. Assume que no dia da prova você vai gastar 10. E isso quer dizer que você tem 30 minutos para fazer a prova propriamente dita, né? A prova ao todo tem 40 minutos, você tem 30 para trabalhar nas questões e 10 minutos para fazer executar a tarefa de converter, digitalizar as questões e mandar o e-mail, tá? Segundo ponto, presta atenção, agora tem que ter a qualidade, ainda não aconteceu de chegar material, já devo ter corrigido mais de 300 provas desse jeito. Não aconteceu ainda de chegar material que eu não conseguia ler, mas pode vir a ter problema, dependendo do que a pessoa estiver fazendo. Eu já tive, digitalizando. O que aconteceu? Um curso que eu estava lecionando, que as notas de aula, eu estava escrevendo à mão com a minha lapiseira, quando eu escaneava, ficava horroroso, era difícil ler. O que está acontecendo? Eu me dei conta. Usualmente eu uso grafite 2B na lapiseira, excepcionalmente, por engano,
a lapiseira estava com grafite HB, que é mais leve, né? Aí, quando eu troquei o grafite, tirei o HB, botei 2B, o problema desapareceu. Então, certifique-se, não é só aí, não pode ser só com grafite, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque além do como você vai escrever, tem que, quando você vai tirar foto, por exemplo, se você estiver tirando foto, a luminosidade do local que você está, pode fazer diferença. Então, a minha sugestão é que você simule a digitalização exatamente no local que você vai fazer a prova, no mesmo horário, ou num horário parecido, com a mesma iluminação. Tá? Porque simulo a digitalização, meio-dia, com a janela aberta, entrando sol. Aí, quando vai chegar no dia, vou digitalizar às 7 da noite, está tudo escuro, a prova que eu mandei para o professor é impossível de ler. Tá? Então, é importante ter cuidado com esses passos. Alguém quer fazer uma pergunta? Tá. O suspense travou, aqui está normal, aqui também. O aplicativo Adobe Scan. Como eu acho que não sei se o Adobe Scan vai gerar foto ou PDF. Como eu disse, mandou PDF, não tem direito à revisão de prova. Tá? Também tem o Simple Scan, já vi gente usando, mas, como eu disse, recomendo a utilização, porque me dei um jeito de mandar fotografia, no melhor interesse do aluno. Tá? Aí o Gabriel falou, o Microsoft Lens salva em PDF. PDF não, JPG. JPEG, né? Ok. Perguntas? Então, vamos lá. Peço desculpas por aquela confusão no arquivo PDF. Tem que trocar isso lá no website. Tá? O que eu estou dizendo? Eu falei que tem essa versão aqui num PDF com a que deveria estar lá, e outro que é o PDF que já uma versão para o dia usar no dia da prova, que é o que está no website. E acho que não, está aqui. Tem uma pequena diferença, mas acho que deu para todo mundo entender. Então, esse PDF aqui no website será trocado no futuro não muito distante, possivelmente ainda hoje. O da P1, da P2 e o da PS. Eu botei, me dei conta que botei a versão errada, né? Bom, dito isso, aquilo que eu queria falar. Eu não tinha anotado aqui. Vamos lá. Uma questão que surgiu aqui neste mundo do ensino virtual, ensino online. Peço, por exemplo, os senhores olhem, né, aqui nessa... Essa aqui. Essa aqui é a prova... Essas são as provas de 2022. Supõe que caia... Isso é P2, mas tudo bem. Mas aí também não cobriu a matéria P1 ainda. Vamos lá, pessoal, olha essa questão aqui. Utilize a análise gráfica do mercado de câmbio discutida em aula para analisar os impactos sobre uma elevação em R asterisco, mantida constante essas outras duas variáveis. Então, o que é a resposta para essa pergunta? Essa que está aqui. Então, esse gráfico aqui, com esse parágrafozinho aqui embaixo. Tá? Quando chegar lá na hora, no fim do curso, a gente vai discutir isso aí. Então, aqui, o que surgiu o ponto? Supõe que eu coloque essa mesma... Para deixar bem simples, supõe que eu bote exatamente essa pergunta no dia da prova. Pelo amor de Deus, ninguém copia a minha resposta, tá? Vocês vão ver, mas agora eu falo a explicação do gráfico, que eu vou dar um roteiro, 5 pontos que esse parágrafozinho aqui tem que contemplar. Você tem que elaborar a sua própria explicação. Aí, esse problema de alguém fazer uma cópia do material didático não existia na época no período pré-pandemia, que as provas eram presenciais na sala de aula e o aluno não podia consultar o material didático. Então, ninguém fazia cópia. Né? Agora, aqui você tem a opção de simplesmente você colocar para exatamente essa pergunta, ou uma muito parecida, de olhar para esse gráfico e meio que querer copiar. Não. Cópia, não. Você tem que preparar a sua própria resposta. Tá certo? Você pode olhar, consultar tudo, mas cópia não. Simplesmente a cópia não. Tá? Perguntas? Ok. Não. Chega disso. Vamos descobrir matéria? Ou vocês não vão fazer nenhuma pergunta, tem certeza? Então, chega desse blá, blá, blá. Matéria. Então, falamos disso aqui, nós vamos entrar no tópico 1 das notas de aula.
do curso, pegar as notas de aula referente ao tópico 1. Aí, se tudo correr como planejado, eu vou conseguir abrir esse material aqui. Tópico. Ok. Então, vamos começar aqui pelo tópico. Então, a gente vai começar a falar em renda e despesa da economia. De fato, para a economia como um todo, é preciso que o valor da produção... Aqui a gente vai estar falando... Produção quer dizer PIB, o famoso Produto Interno Bruto, que volta e meia aparece é discutido na imprensa. É igual a despesa, tem que ser igual a renda. Aí eu digo, ver figura 1, na página 185 do livro texto. Então eu vou rapidamente aqui abrir o software, o programinha que eu uso para escrever uso para escrever o substituto do quadro. Ele ia achar aqui no meu livro a figura 1 da página 185. Cadê? Figura 1 da página 1. Primeiro achar a página 200, 193, 185. Está aqui a figura 1. Então, essa figura, eu vou tentar usar... Ele usa preto e azul. Então, eu vou usar o cinza escuro para os grupos que ele criou. Então, ele tem essa figura. Ela tem lá em cima um círculo com a expressão mercado de bens e serviços. E aqui o autor coloca um círculo. Lá embaixo, ele tem... Aqui faltou... No quadro negro, na caligrafia, é um pouco melhor do que isso, senhores. Não que seja muito melhor, mas aqui realmente piorou um pouco. Ou, para ficar melhor, eu perco um tempo muito grande. Então, tem um compromisso aqui entre clareza e velocidade, fatores de produção. Ops, estou com dificuldade aqui com o D, já está muito embaixo aqui, D. Aí a mão não apoia direito no quadro. Então, aqui também é um círculozinho. Perdão. Tentei fazer uma forma circular, tá? Desculpe. É o melhor que eu consigo fazer. Aqui, do lado direito, o nosso autor coloca um retângulo e eles, dentro do referido retângulo, eles têm a expressão famílias. Trazer essas barras para cá. E aqui do outro lado, ele tem empresas. Talvez melhor do que empresas seria a gente ter colocado organizações no Instituto. Porque, por exemplo, aí poderia incluir entidades chamadas ONGs, que não são estritamente falando empresa, mas podem manter empresa. Então, suponho que isso aqui é o chamado fluxo circular da renda, o diagrama do fluxo circular. O título que está aqui no livro é Diagrama do Fluxo Circular. Pensa até o seguinte, é uma sociedade bem simples, não tem governo, aqui não... Vamos imaginar que não abstrair do governo, não existe governo, e é uma que você chama de economia fechada, ou seja, uma economia que não transaciona com outra. É uma sociedade que não transaciona com outra sociedade. Exemplos. Tem um exemplo bem concreto no mundo, real, de economia fechada, o planeta Terra. A sociedade que existe no nosso planeta não transaciona com uma outra sociedade. Então, o nosso planeta, como um todo, ele constitui uma economia fechada. Tá? Outro possível exemplo de economia fechada, imagina uma tribo indígena isolada no Amazonas, que não tem contato com ninguém, ou um grupo
de nativos isolados no norte, no Alasca, ou em algum canto, também não tem contato com ninguém. Bom, aí, então a ideia é assim, mercado de bem servido. Mercado de bem servido seria uma abstração teórica, assim, pode considerar o local, local, onde as empresas e as famílias transacionam bens. O que é um bem? São basicamente coisas que nós queremos, objetos, e que tem algum objeto existe fisicamente. Por exemplo, uma Coca-Cola uma garrafa de Coca-Cola, é um bem, e serviços. Você pode fazer bens, serviços são, entre aspas, bens que não têm existência física no seguinte sentido, você não consegue tocar. Por exemplo, corte de cabelo é um serviço. Sessão de cinema é um serviço. Hospedagem é um serviço. Tá? Hospedagem no hotel vai ser um serviço. Então, o mercado de bens e serviços seria basicamente um local onde as pessoas compram, as empresas e as pessoas compram e vendem os bens e serviços. Então, a ideia do nosso autor é o seguinte, que as famílias... Agora, aqui eu quero trocar a cor, para ficar próximo do que o livro faz. Ele usa para essa seta que eu vou fazer agora, o preto. Então, pode dizer, as famílias vão no mercado de bens e serviços, e se vão, está entre aspas, né? Como diz, o mercado de bens e serviços é uma abstração. Para comprar esses bens, e lá elas efetuam despesas. E essas despesas serão igual ao PIB. Tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Bom, aí, qual é a contrapartida dessas despesas? Tem uma contrapartida. O autor usou o azul, que eu vou tentar usar aqui, que as pessoas recebem, ou seja, como se as pessoas saíssem dos mercados com uma sacola cheia de compras. Elas recebem os bens e serviços. Pode interpretar assim. Por exemplo, o corte de cabelo. Eu não saio do salão onde eu vou cortar o cabelo com corte de cabelo embaixo do braço, né? Mas pode interpretar assim. Pessoas foram ao mercado e voltaram para casa com as suas compras. Tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Eu tenho uma pergunta, professor. Fala, Lucas. Por que despesas igual ao PIB? PIB do quê? PIB é Produto Interno Bruto. Não, sim, mas o PIB de onde? Então, seria desta sociedade hipotética. Tá legal? Que seria o PIB do Brasil, o PIB dos Estados Unidos. Então, você pode imaginar, essa sociedade hipotética, e estou falando aqui, ela teria um PIB. Essas despesas vão corresponder, na prática, elas correspondem ao PIB, a gente vai... Aí eu peço que no momento você aceite como verdade que essas despesas são igual ao PIB, a gente vai ter uma análise detalhada disso, provavelmente ainda na aula de hoje. Tá? Beleza, obrigado. Ok. Aí, uma curiosidade, esse diagrama do fluxo circular, vocês viram no curso de introdução? No primeiro curso que vocês tiveram de economia? Sim, a gente chegou a estudar, sim, PIB, etc. Tá, mas esse diagrama, essa figura aqui específica, vocês viram? Sim. Eu creio que sim. Dependendo do curso que a pessoa faz, ela tem ou não tem essa figura. Aí falaram de PIB, né? Possivelmente vai falar, mas vamos falar de PIB possivelmente com mais detalhes. Espero que com mais detalhes do que vocês viram na outra disciplina. Bom, aí tem essa segunda seta aqui. Agora, observe o seguinte, os gastos, essas despesas que estão aqui à direita, elas são as chamadas receitas das empresas. Opa, aqui faltou o igual, desculpe. Tá? Um ponto importante, agora, a terminologia a gente tem que ter cuidado com usar de forma precisa. Às vezes as pessoas usam no dia a dia renda e receita como sinônimo. Não. Receita de venda. Uma empresa vendeu alguma coisa, teve uma receita. Isso é um curso de contabilidade com mais detalhes, inclusive. O que nós chamamos de renda, a gente vai falar mais à frente, é remuneração de fator de produção. O que é um fator de produção? A gente vai discutir depois.
Mas, por exemplo, salário é renda, lucro é um tipo de renda. Mas, assim, uma empresa vendeu um cachorro-quente, não, isso não é renda, é uma receita. Agora, observe o seguinte, esses bens e serviços que aqui estão não caíram do céu, né? As pessoas tiveram, alguém produziu, as empresas produziram esses bens. Então, é como a ideia é assim, as empresas, como se as empresas levassem em sacolas ou em caixas os bens e serviços, ou em caixas, aqueles bens, os mesmos bens e serviços que as famílias vão levar para casa em sacolas. Tá? Então, a ideia é a seguinte, esses bens e serviços que estão aqui, ó, vieram daqui. Alguma pergunta até aqui? Agora, vamos olhar agora para o lado sudeste. Sul para a direita. Sudeste da figura aqui. Tem duas setas aqui também. Observe o seguinte. Essas famílias, o que elas só fazem? Compram e coisas? Não, elas têm que trabalhar também, né? Além disso, essas famílias elas são donas de imóveis que elas alugam para as empresas também. Às vezes tem gente ali que é dona de um imóvel comercial que ele aluga para uma loja, que aluga para uma papelaria, o outro sujeito é dono de uma loja que é alugada para um restaurante, assim vai. E também, às vezes, alguém pode ser proprietário de um lote de terra que aluga para uma empresa agrícola. Tá? Então, aqui, nesse diagrama, o pressuposto é que todos os fatores produtivos, que aqui são trabalho, terra e capital, pertencem às famílias. Tá? Então, essas famílias, elas pegam o trabalho delas, então, o que elas chamam de trabalho, todo mundo sabe o que é, terra, que basicamente são terra lisa, para atividade agrícola, ou pode até ter alguma coisa em cima, um imóvel. E capital. O que é capital? Capital são, por exemplo, pensa assim, bens que nós utilizamos na atividade produtiva. Prédios, instalações, edificações fazem parte do capital. Um martelo que um marceneiro usa faz parte do capital. Uma furadeira que ele usa também é capital. Certo? Todas essas máquinas de qualquer tipo, capital. Ok? O prego. Prego não. Tem uma diferença. Por exemplo, imagina assim, o marceneiro está construindo um móvel. Aí ele pega um prego e um martelo para prender duas peças de madeira. Pum! Ele dá umas marteladas, o prego aí prendeu. Observe que coisa a diferença do prego para o martelo. O prego se transfere fisicamente para o produto final, o móvel pronto. Enquanto o martelo fica aí, pode ficar na mão do marceneiro, ele pode usar para continuar trabalhando. Então a diferença é o martelo é um fator de produção, faz parte do capital que o marceneiro utiliza. Até esse capital aqui é para bens físicos, tem existência física. Enquanto o prego é o chamado insumo que não é fator de produção. É um insumo intermediário que é utilizado que vai ser incorporado a um outro bem. Tá? Perguntas? Então, as famílias, elas levam ao mercado de fatores de produção, pode ser uma outra abstração, como se fosse separado do mercado de bens e serviços, tá? Que é o que eu posso dizer aqui, desculpe, eu me distraio, não estou no quadro, né? O mercado de bens e serviços está numa região, numa localidade, tem uma outra praça onde tem um mercado de fatores de produção, as pessoas chegam lá, compram e vendem o alugo, trabalho, terra, capital. E elas entregam de graça? Não! Elas querem receber din-din, querem ser remuneradas por isso. E elas recebem, então, renda. E conforme o nosso autor deixa claro, essa renda vai ser igual ao PIB. Eu espero, mais à frente, convencer os senhores que essa igualdade
que essa igualdade realmente é verdade. A gente vai discutir, por enquanto, peço que aceite como verdade. Então, as famílias recebem renda são remuneradas por cederem trabalho, terra e capital para as firmas, para as empresas levarem a cabo a atividade produtiva. Tá? Perguntas. Agora, a outra ponta que tem aqui. Falta agora de preencher, fechar o círculo, que é o diagrama, inclui o nome de diagrama fluxo circular. Basicamente, esse diagrama que ele ilustra como bens, serviços e fatores de produção transitam pela economia, como se paga hoje. Os fatores são remunerados, como se paga por bens e serviços. A gente quer ilustrar agora aqui o seguinte ponto. Observe o seguinte, esse trabalho terra e capital chega aqui, para quê? Por que as pessoas levam lá? Porque as empresas vão chegar aqui, contratar os serviços desses fatores, do trabalho da terra e do capital. Então, a gente tem essa setinha aqui azul, chamando fatores de produção. Deixa eu tentar botar isso na audiência, porque eu torço a cabeça assim, aí boto na diagonal. Desculpe, gente. E talvez a tecnologia não deixe isso muito claro, mas para que não haja dúvida. Porque agora aqui perdão, aqui eu estou vendo que eu pulei alguma coisa. Desculpe. No livro, se você for olhar, aqui são bens e serviços comprados. Eu pulei essa palavra, desculpe. E aqui tem outra palavra que eu pulei também. Vendidos, tá? Obviamente que foi vendido, alguém comprou, tá? Então para não haver dúvida, podemos tentar usar com cor aqui. Isso que eu estou circulando de verde pontilhado, deveria ser pontilhado aqui, não sei se ficou cheio. Estou falando do mesmo conjunto de bens e serviços, tá? E agora, aqui ficou um pouco. Aqui tem uma complicação adicional, mas o nome aqui, a expressão fator de produção é bem distinto isso aqui, mas para não haver dúvida. Vou pegar aqui em vermelho. Isso que eu estou pontilhando aqui em vermelho, ó, é exatamente a mesma coisa que está aqui. Ops. Tá? E agora, o que a gente tem aqui? Por que da onde vem essa renda aqui? As empresas geraram essa renda. E aí o autor chama atenção, agora que acho que vai me faltar espaço, quero passar para o preto, né? Sim. Então, vou colocar aqui uma seta preta. Aqui, como está faltando espaço para escrever, eu vou botar assim a letra A e vou escrever aqui no meio o que é o A. O autor está falando de salários aluguéis. Então, salário, remuneração do trabalho. Aluguel, remuneração da terra. Terra foi alugada, a propriedade foi alugada. E lucro, a remuneração do capital. Tá? Acho que até como ele colocou salários, aluguéis, ele colocou tá aqui lucro, no singular, eu preferia colocar no plural, lucros. E o autor enfatiza que isso aqui é igual ao PIB. A soma disso tudo é igual ao PIB. Tá? Então você tem PIB circulando por aqui, é o PIB, PIB. Tá? Então, alguma pergunta até aqui? Professor, consegue me ouvir? Sim. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber onde trabalho doméstico se encaixaria. Se encaixaria como serviço ou como trabalho? A gente vai falar mais sobre trabalho doméstico, mas aqui a gente está abstraindo disso. Basicamente, observe que aqui as pessoas estão... Aí, pressuposto desse desenho, observe assim, que
quem trabalha vende seu trabalho, coloca seu trabalho à disposição aqui e é comprado pelas empresas. Então, assim, por exemplo, não existe a possibilidade, neste desenho que está feito, estamos ignorando a possibilidade de uma família contratar de uma pessoa contratar outra pessoa para fazer o seu trabalho doméstico, como é muito comum aqui no Brasil, ou de uma pessoa fazer trabalho doméstico para ela mesma. Que, por exemplo, quando eu faço... Tem gente que, por exemplo, contrata uma pessoa para limpar a casa e outras pessoas que fazem sua própria faxina. Mas em ambas situações tem um trabalho sendo realizado, tá legal? Então você pode pensar que aquela pessoa que faz a faxina por conta própria é como se ela estivesse contratando a si mesmo. Tá? A gente está aqui, isso neste exemplo simplificado não tem o chamado trabalho doméstico. Aqui, então, você pode interpretar que aqui está acontecendo o seguinte: para fazer a faxina na sua casa, uma família contrataria uma empresa. Mas você também agora pode colocar uma abstração aqui. Porque, lembra, não tem governo aqui. É como se a pessoa que trabalha como faxineiro autônomo, que não tem que assinar nada, fosse dono de uma microempresa individual onde ele também trabalha lá, tá certo? Ok? Tá certo, obrigada, professor. Nada. Mais perguntas? Prof, Fala. coisas ilícitas não agregam para mensurar o PIB, né? Tipo, tráfico, essas coisas. Eu sei que eles, de certa forma, movimentam a economia, mas eles não entram na mensuração do PIB, né? Não deveriam entrar, né? Não deveriam entrar. Depois a gente vai ver. Não deveriam. Não deveria ser computado. Então, quando diz que o PIB de um país é 100, e você sabe que lá tem muito tráfico de droga, que diabo seja, o 100 não deveria incluir o tráfico de droga. Tá? Agora, se faz existir o tráfico e isso alavanca, faz com que o PIB regular, normal, legalizado cresça, é outra questão. Tá? Ah, entendi. Obrigada, prof. Mais perguntas, gente? Professor, esse A, 2 pontos, esse A seria o quê? É este A que está aqui à esquerda, espero que esteja aparecendo. Esse A que está aqui é o mesmo que está aqui. Ó. É que eu não tinha espaço para escrever salários, aluguéis e lucros aqui, eu escrevi aqui. Foi só isso. Então, nesse caso, A é relação emprego e mercado de fatores de produção? Sim, a remuneração dos fatores de produção. Ah, sim. Perdão, só para entender, eu queria escrever salários, aluguéis, lucros, e dizer que é igual ao PIB, aqui onde está o A. Ó. Queria escrever aqui. Mas não tinha espaço. Foi só isso. Ah, entendi. Tá legal? Se você for olhar o livro, inclusive, está do jeito que eu queria fazer e não consegui, que faltou espaço para mim. Mais perguntas, gente? Professor, o fator que aumentaria o PIB dessa nação seria o lucro das empresas? Não. Não, aqui já está computado o lucro. Você quer dizer o que faz o PIB crescer? Porque o salário e aluguel ele volta para a família, que volta para o mercado de bens. Só o lucro que aumentaria, não? Não, o lucro também volta. Observa o seguinte: o lucro é a remuneração do capital, as famílias, em algum momento, se recebem esse lucro, vão trazer para cá, vão gastar aqui, assim como elas gastam salários e aluguéis. Não tem essa separação assim, não. O lucro não fica retido na empresa. Não. Sim, isso aqui são lucros distribuídos. Tá? Então, por simplicidade, dizendo, as empresas que, inclusive, só para do jeito que as coisas estão sendo feitas aqui, veja bem, você pode pensar o seguinte, até contabilmente isso acontece, no mundo real. Às vezes imagina um restaurante. Pode acontecer desse restaurante. Até as 3 coisas acontecem. Por exemplo, o restaurante, ele aluga a loja que ele opera de uma pessoa que não tem nada a ver com o restaurante, que aí seria como está feito aqui, tá ok? Pode acontecer do restaurante alugar um imóvel que é propriedade do proprietário do restaurante, e aí estaria ainda do jeito que está sendo feito aqui, basicamente que por acaso o proprietário do restaurante é o dono, é uma mera coincidência, tá? E a terceira hipótese pode se fazer da empresa fazer um esforço de acumulação de recursos para comprar uma sede chamada sede própria, tá? Aqui nós estamos eliminando a possibilidade da chamada sede própria. Então, nesse exemplo bem simples aqui, não faz sentido falar em lucros retidos, até porque, basicamente, todo lucro a empresa distribui, tá ok? Tá. Beleza. Até porque é o seguinte, por que a empresa não distribui o lucro? Para fazer um investimento futuro, né? Como aqui a gente não tem uma dimensão temporal, não temos tempo,
não teremos uma data futura para a empresa ampliar a sua capacidade produtiva, então nem estamos discutindo essa possibilidade, tá legal? Então seria tipo uma realidade meio utópica, né? Sim, algo, eu não diria utópico, o utópico, por exemplo, bem abstrato, bem simplificado. Aqui é algo bem Beleza. simples, ok? Beleza, obrigado. Ok. Mais perguntas? Bom, então, a conversa que a gente teve é como eu tinha falado, se eu ilustre algumas coisas, né, a última pergunta foi feita pelo Lucas. Observe o seguinte, eu tinha falado, aqui é uma economia fechada, sem governo, e até a pergunta do Lucas colocou esse ponto, é como você pode expressar um retrato de uma sociedade onde não há... A gente está abstraindo a questão temporal das pessoas tomarem decisão do que elas vão... A sociedade decidir como um todo, apesar de não ser feito como a sociedade se reunir numa sala, não é isso. É decorrência do conjunto das decisões individuais, do quanto ela vai, por exemplo, acumular de recursos para ampliar a sua capacidade produtiva. Não estamos discutindo isso aqui. Ok. Então, agora vamos passar para o próximo. Desculpe. Perguntas sobre isso aqui. Não? Então, a gente vai falar do próximo subitem, mensuração do produto interno bruto, nas notas de aula. Ou seja, nós estávamos aqui, aí discutiríamos tal questão. Que questão? Essa igualdade. Mas antes eu vou entrar nesse tópico aqui, mensuração do produto interno bruto. Só que antes da gente fazer isso... Bom, gente, só uma coisa. Vou apagar o quadro. Alguém se opõe? Pode ir, professor. Obrigado. Como os senhores sabem, aprenderam na outra disciplina, a economia é a ciência da abundância, não é isso? Da escassez. Obrigado, Ingrid. E a economia é a ciência da escassez. Exatamente. Então, essa ideia estará subjacente a tudo que vai ser feito aqui no curso. Vamos lá, esse ponto é importante ficar claro para a gente. Existe economia como área de estudo, como chamada. Inclusive, no inglês, a gente tem duas palavras: economics e economy. E ambas são traduzidas para o português como economia, mas no inglês as duas podem significar distintos. Economics é o campo de estudo, né? A área. Então, aquilo que às vezes aqui que os americanos usam a expressão economics, em português é traduzido como ciências econômicas. Pode dizer. Se nós fosse a expressão ciências econômicas, se fosse traduzido do português para o inglês, eu traduziria como economics. E economy, assim, a economia. Então, quando ele fala de Brasília Economy, economia brasileira. Então, eu falo assim, a economia como... Não existiria economia, não existiria economia como ciência, estou falando de economics. A economia como área de estudo não existiria se não existisse escassez. Mas como a escassez está cheia de coisa aí, não, peraí. Tem sim. Pelo menos relativamente aos nossos desejos, anseios, necessidade. Não faz ficar sentido. Aquele celular não é uma necessidade, foi o camarada, como é que é o celular, o Android, né? Foi o Steve Jobs que inventou esta necessidade. Aí cada um vai ter sua opinião, né? Então, por exemplo, se é ou não necessidade, geladeira é uma coisa essencial? O que vocês acham? Sim. Obrigado, eu também acho. Outra coisa que eu estava pensando, que também é essencial. Né? Mas quando eu nasci já existia geladeira, eu sou mais velho que o senhor. Mas, por exemplo, micro-ondas, eu acho que o primeiro micro-ondas que eu vi na minha vida, eu tinha uns 15, 16, eu não tenho certeza, mas quando eu nasci, quando eu era pequenininho assim, na minha casa não tinha micro-ondas, acho que não existia. O micro-ondas é uma coisa relativamente recente. Tá certo? Se bem que quando os senhores nasceram, já existia micro-ondas. Mas assim, então geladeira é essencial, né? Vamos pensar o seguinte: no começo do século passado, possivelmente geladeira, se existir, era um tipo luxo, né? Agora, outra coisa que me parece essencial, perguntar aqui para os senhores: máquina de lavar roupa, isso é essencial ou é luxo? Eu acho que é luxo. Eu acho essencial.
Eu acho essencial. Você Para acha mim é essencial também, professor. vai variar muito de cada um. Para mim é absolutamente essencial. Por exemplo, inclusive assim, eu estava pensando, verão, muito quente, né? Então, às vezes no verão, eu uso 2, 3, 4 camisas no mesmo dia. Eu faço isso porque tem a máquina de lavar roupa aqui em casa, né? Se eu tivesse que lavar a roupa na mão, eu não poderia fazer o que eu faço, essa coisa que eu faço no verão. Mas então, vai variar muito de cada um. Mas, por exemplo, parece que geladeira todo mundo concordou que é essencial, né? Então, assim, mas sabe, claro, aquilo que hoje a gente toma como essencial, há 20, 30, 40 anos, era luxo. Então, por exemplo, o celular com internet, isso é essencial? Olha, dá para viver sem, mas está cada vez mais difícil, né? Inclusive, já se pressupõe que você vai ter o celular para fazer muita coisa do dia a dia, né? Por exemplo, um dos bancos que eu tenho conta, o Santander, é impossível você movimentar a conta se você não tiver um celular, literalmente. Porque o Santander, você tem que, mesmo que você acesse com o seu computador na internet, tem que usar o celular para ler um QR Code. Então, aquilo lá, o celular já está próximo de ser, não é essencial, mas já está próximo. Mas então, essa ideia de que não, que isso aqui não é necessário, não sei o quê, cara, a gente faz juízo de valor. Então, quando eu falar aqui em desejo, quando eu falar necessidade, eu vou usar assim, palavra genérica, desejo, necessidade, não sei, para dizer, está tudo bem conjunto, algumas coisas que as pessoas querem. Não vou entrar no mérito aqui se isso é realmente necessário, se é algo absolutamente essencial, ou uma mera bobeira da cabeça da pessoa. Por exemplo, uma coisa que outra que assim, hoje não é, talvez já no passado era importante, relógio de pulso, né? Hoje em dia, agora que tem o celular, você pode dizer, ninguém precisa de relógio de pulso, você olha a hora no celular, né? Bom, mas aí então vamos fazer o seguinte, se você tomar o relógio, ninguém mais tem relógio de pulso, vai ter que ver a hora no celular. Mas se o relógio de pulso era algo importante, próximo de ser essencial, e você diz que toma o relógio das pessoas, entre aspas, e elas vão ter que ver a hora no celular, então, agora o celular passou a ser essencial, tirou essencial, né, inequivocamente. Então, vamos fugir dessas questões. Não agrega nada aqui para a gente essa discussão, por mais ou menos interessante que ela possa ser. O fato é que as pessoas têm anseios, desejos, necessidades, e um desejo, uma necessidade, uma coisa que eu quero, é algo muito fácil. Eu posso chegar aqui e dizer, eu quero ir para a Lua num foguete de ouro. Até antigamente eu falava que uma coisa absolutamente absurda ir para a Lua, agora já tem alguns anos, agora já tem gente indo fazer a viagem na órbita da Terra, né? Não estão indo para a Lua, mas já tem gente saindo entrando na órbita, entrando em órbita, né? A passeio, né? Então, assim, alguém pode chegar, eu quero ir para a Lua num foguete de ouro. Hoje isso não é possível. Ou eu posso até dizer uma coisa assim, eu quero viver para sempre. Também não é possível. Tá? Então, assim, o ponto é, quando você pensa conjunto de todos os seres humanos e os anseios que cada um tem, junto a tudo, a gente tem há muito mais anseios, necessidades, desejos do que a capacidade da sociedade de suprir esses anseios, desejos, necessidades. Então, a escassez existe. Não, mas hoje tem muito mais do que no passado. Sim, realmente, relativamente o que era a vida do ser humano, por exemplo, há 500 anos, que é um período relativamente curto, tendo em vista o que a gente sabe da história do planeta, 500 anos não é nada. Tendo em vista o que nós temos hoje é uma mudança, uma fartura imensa relativamente ao que era a realidade da Europa em 1500. Mas o fato é que ainda tem muito mais anseios, desejos, do que a capacidade de atendê-los. Então, existe escassez. E a economia, então, é dedicada ao estudo de como as sociedades se organizam para atender alguns desses e utiliza os seus recursos para atender alguns desses anseios, que é impossível atender a todos. Tá? Então, dito isso, como eu disse, se não houvesse escassez, eu quero isso, só estender a mão e pegar, quero aquela outra coisa. É só estender a mão e pegar, ou fazer assim, dar um clique, cair. Tinha um Ângelo não é Ângelo, eu ia falar Ângelo, mas não é gênio da lâmpada, que você esfrega assim, aquelas fábulas. Tem um gênio, você esfrega a lâmpada e sai uma entidade mágica, que aí você tem 3 pedidos.
se existisse um gênio que atende todo e qualquer pedido, existiria economia como ciência. Entende? Porque estudar como você vai utilizar recursos escassos para atender desejos ilimitados, se os recursos não são escassos. Bom, alguma pergunta até aqui? Aí, recentemente, está vendo, é impressionante que as pessoas acreditavam nisso. Em algum momento aí, no século, parece que no começo do século passado, no final do século XIX, tinha gente falando em sociedade pós-escassez. A ideia é a seguinte: não, vai acontecer alguma coisa que a gente vai chegar numa sociedade pós-escassez. Trabalhar não vai ser necessário. Ups, lamento. Não, né? Porque, veja bem, cara, não existe isso de uma vez escassez. Professor, você está sendo malvado, não sei o quê. Paciência, eu vim aqui para ensinar economia, não para ser bonzinho. Inclusive, lamento informar os senhores que, se for olhar, tem essa expressão aqui em inglês. Deixa eu só ver se eu estou... É exatamente isso que eu quero aqui no glorioso Google. Dismal Science. Isso. Exatamente. Então, vamos lá. Science é ciência. E dismal quer dizer sombria, depressiva. Vamos pegar aqui um bom dicionário. Tem um dicionário que eu gosto, que eu acho bom, o The Free Dictionary. Como o nome diz, é gratuito, mas há outros bons dicionários gratuitos na internet. Eu tenho usado mais, recentemente usado mais esse aqui. Aqui a definição que o The Free Dictionary tem para a palavra dismal, que eu estou falando triste, depressiva, sombria, assim, causadora de gloom, depression, lack of merit, dreadful, assustadora, assim, então assim, sombria. Economia. Então, o que é dismal science? Economia, a ciência econômica, a ciência é a dismal science, a ciência das notícias ruins. E realmente é. Porque quando eu fui para a universidade, para a graduação, estudar economia, eu achava que eu ia aprender como é que eu apertava um botão para fazer todo mundo feliz. Eu aperto um botão aqui, fica todo mundo rico. Não tem isso. Claro que eu estava delirando, né? Bom, então a economia é conhecida também como a dismal science, e voltando aqui ao ponto da escassez, por exemplo, tinha um pessoal falando, não, vai chegar uma sociedade pós-escassez, não vai haver escassez. Isso é difícil, meus caras. Porque, vejam bem, suponham que a gente, não vejo como isso possa acontecer, mas vamos fazer uma coisa, suponham que o ser humano, o conhecimento, avance tanto, que a gente, tudo que a pessoa quer, qualquer um de nós quer alguma coisa, a gente consegue entregar. Eu quero ir para a Lua num foguete dourado. Está aqui, Alexandre, só você ir. Eu foguete de ouro. Estou aqui, Alexandre, pega. Mas eu não sei dirigir. Tudo bem, tem ali um motorista para você, um piloto automático. O que você quiser está aqui, Alexandre. Não se preocupa, está aqui. Eu quero ter uma coleção com 300 milhões de relógios. Está aqui. Meu Deus do céu. Eu quero ter tantos e tantos livros. Está aqui. Mas assim teria uma limitação. Por exemplo, o tempo. Essa aqui é importante. Eu quero conhecer tantos e ali, dá uma lista para pessoas que gostam de viajar. Dá a lista de tudo que ela quer conhecer. Aí está aqui, toma o dinheiro para você viajar. Mas trabalho, não se preocupa, não precisa mais trabalhar. Alguém vai te sustentar. Você vai, tudo que você precisa para se alimentar, saúde, essas coisas, tudo está garantido, coberto. Então pode vir até aqui, toma passagem, estadia para você em qualquer um desses lugares que você quer ir. Mas esse lugar não tem transporte, não tem avião, não tem problema. Tratamos aqui um navio, um barco que vai te levar lá. Está resolvido. Todas as viagens que você quer fazer, você pode fazer. Agora, porque você gosta de viajar, possivelmente teria o problema da falta de tempo, né? Que ela provavelmente ia morrer antes de conhecer todos os lugares que ela gostaria. Né? Então, no meu caso, então,
Porque você pode ter, você vai ter todos os livros que você quer aqui ler, tudo que você quer estudar, aprender, está aqui. Ok, legal. Mas eu vou morrer antes. Antes de cobrir tudo. Então, assim, basta que você me entrega, me coloca me leva para um lugar, assim, um palácio. Você vai morar num palácio, nesse palácio tem todos os livros que você quer ler. Ok, mas ainda assim eu tenho que ter o trabalho de olhar para esse livro, ver quais que eu vou querer ler ao longo aí dos próximos anos que eu vou ter, imagino que eu terei de vida, porque eu vou morrer antes de ler tudo que eu gostaria de ler. Não tem jeito. Então, escassez existe mesmo, cara. Mesmo que amanhã a gente avance muito na nossa capacidade produtiva, a gente vai ter essa limitação do tempo. Ah, não, mas tudo bem, você vai viver para sempre. Ups, e não vou envelhecer também? Vai viver para sempre. Minha vista está piorando. Então, se eu viver mais 200 anos, possivelmente não vou conseguir ler nada, né? Imagino. Né? Perguntas? Então, senhor presidente, eu não vejo como um dos senhores, vai viver numa sociedade onde não haja escassez. Então, o fato de existir escassez está por trás de tudo que a gente está fazendo aqui, porque senão não teria nem sentido haver essa disciplina. Bom, então, agora a gente vai voltar aqui para as notas de aula e vamos falar da mensuração do produto interno bruto, que é o chamado PIB, que aparece toda hora na imprensa. Então, eu peguei aqui a definição do livro. Se não me falha a memória, isso aqui foi copiado do livro. Se não está exatamente, se tem algo bem parecido. O produto interno bruto, PIB, é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período de tempo. Agora a gente vai destrinchar, vamos analisar dividir essa expressão em 5, 6 trechos e discutir cada um deles. Começar a parte mais fácil, em um dado período de tempo. Usualmente, por exemplo, ano. A gente fala o PIB do Brasil em 2019. Então, estamos mensurando a produção no ano de 1º de janeiro de 2019, às 0 hora, até meia-noite do dia 31 de dezembro de 2019. Tá? Usualmente, mais comum é falar no PIB anual. É comum também se falar no PIB trimestral. O IBGE, que no caso do Brasil, está encarregado de avaliar o PIB, cada país vai ter uma entidade encarregada de apurar o seu PIB, no Brasil o IBGE, ele também apura o PIB trimestral. Tá? O IBGE não apura PIB mensal. Algumas entidades, algumas pessoas fazem estimativas do que seria o PIB mensal brasileiro, mas, entre aspas, o cálculo oficial feito pelo IBGE, o PIB mensal não existe, tem o anual e o trimestral. Alguma pergunta até aqui? Não? Então, agora que veja bem, o nome fala produto interno bruto. Por que bruto? Porque tem um líquido. Então, como os senhores já ouviram falar, normalmente, por exemplo, fala renda líquida, quer dizer assim, o sujeito tinha uma renda, pagou imposto e ficou com a renda líquida, um salário líquido de imposto, né? O líquido aqui é num sentido diferente. Por quê? Você pode imaginar que você tem o PIB, essa sigla, todo mundo já ouviu falar dela, imagino, né? Você poderia, então, inventar que existe uma sigla, o PIL, Produto Interno Líquido, mas não use essa sigla que não existe. Tá? Mas qual seria a diferença relevante aqui para a nossa discussão? Veja bem, assim, o PIB é tudo que a sociedade produziu. De bens finais, para colocar. Por que vamos ignorar essa questão de bens finais? Parte daquilo que é produzido a gente utiliza no nosso, digamos, estamos olhando para um ano de 2020. Nós consumimos ao longo do ano de 2020. Arroz, feijão, um computador novo, um celular novo, um tênis novo. Milhões de tênis novos. Porém, parte daquilo que a gente produz, que a sociedade produz, não é consumida. Não se destina ao consumo. Parte para exportação, mas vamos pensar só assim, o que é para consumo e um outro destinação que é importante aqui para a gente. É chamada acumulação de capital. Por exemplo, o que eu estou dizendo? Para produzir um relógio, você precisa de maquinário, equipamentos. E existem empresas que produzem equipamentos que serão utilizados para a produção de outros bens. Então,
uma ferramenta de precisão que é necessária para produzir uma dada ferramenta de precisão que é necessária para produzir um relógio, por exemplo, a fábrica, a Cássio produz relógio, mas a fábrica X produz uma ferramenta de alta precisão que a Cássio usa para produzir seus relógios. Aquela ferramenta, aquele volume, o volume produzido daquela dita ferramenta de alta precisão, que a Cássio comprou e vai utilizar para produzir relógios mais à frente, faz parte da produção anual, tá? E se incorpora ao chamado estoque de capital. Como eu falei, até eu tinha falado do martelo, quando eu falei do marceneiro, né? Então, fazem parte do estoque de capital de uma sociedade. Ferramentas, maquinário, edificações, então, assim, inclusive residenciais. Então, todos os prédios da UFRJ fazem parte do estoque de capital. Todos os prédios de entidades privadas fazem parte do estoque de capital de uma sociedade. E parte da nossa atividade, da atividade que a sociedade realiza, às vezes parte considerável, é realizada para repor a chamada depreciação do estoque de capital. O que eu estou dizendo? Por exemplo, rodovias fazem parte do estoque de capital. Pensa se tem uma estrada, mesmo que ela não seja utilizada, a estrada está pronta para uso, mas não usou. Como eu digo, aqui ficou fechada. O simples fato de bater sol, chuva e vento vai com o tempo danificando o asfalto e lá na frente ele tem que ser recapeado, tá certo? E se for utilizado, mais ainda, que aí os veículos passando em cima passando pela rodovia aceleram literalmente a depreciação do asfalto. Outro exemplo, pintura de prédio. Quando você pinta um prédio ou uma casa, a pintura não é feita apenas por questões estéticas, não. É também porque a pintura ajuda a fazer o isolamento para a chuva, a chuva que bate na parede lá de fora não passar para dentro do imóvel, tá certo? Então, com frequência, a cada 5, 10 anos, um prédio tem que ser pintado, uma casa tem que ser pintada do lado de fora para repor a depreciação que aconteceu naturalmente devido à exposição do imóvel ao sol, à chuva, ao tempo, e assim vai. Então, parte da nossa produção se destina a repor a depreciação do estoque de capital que já existia. Então, se você conseguisse atribuir um valor, digamos assim, o PIB foi 100, e você concluiu que você gastou 20 para repintar os prédios, recapear as rodovias e assim vai, repor a depreciação, o nosso chamado PIL seria 80, tá certo? Então, o bruto quer dizer o seguinte, é o PIB apurado antes de você retirar da produção a depreciação do estoque de capital que existia. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Mas o verdadeiro, entre aspas, seria o ilíquido. Sim, é o que efetivamente sobrou para a sociedade, para ela consumir ou, inclusive, aumentar a sua capacidade produtiva. A gente vai discutir mais detalhes. Então, observa o seguinte, tem uma parte do gasto que você, por exemplo, pensa assim, pintou um prédio velho, um prédio que já existe, você pinta porque ele estava precisando pintar, estava cheio de mancha na parede, estava passando água, infiltração do lado de dentro, você pintou, isso é para repor a depreciação. Mas um novo prédio, aí que está agregando a sua capacidade produtiva. Tem mais edificações para você utilizar na capacidade, na sua produção futura. Mas você não consome diretamente. Quando você bebe uma Coca-Cola ou consome um hambúrguer, enquanto o prédio você não consome dessa forma, né? Mas então, aqui voltando ao ponto que ele estava discutindo, o bruto, que aparece na definição ali, o conceito de produto interno bruto, é porque a gente não retirou da produção a depreciação do estoque de capital. Se você subtraísse a depreciação, a gente chegaria num outro conceito que você poderia chamar de PIL, mas ninguém usa essa sigla, tá? Mas se não é melhor usar o PIL, porque é mais complicado apurar a depreciação. Então, até onde eu sei, por exemplo, o IBGE não apura a depreciação, mas há economistas que trabalham para fazer estimativas do que seria a depreciação do estoque de capital no Brasil e no resto do mundo. Tá? Perguntas? Bom, então agora sim, aqui também fala em valor de mercado.
essa ideia de valor de mercado é importante. Por que eu estou dizendo? A ideia do PIB, o que está por trás desse conceito, é que a gente quer ter um número, uma medida que seja um número, um único valor, pelo menos num dado ano, estou falando de 2000, a gente quer ter um número para o ano de 2020, por exemplo, que te dê uma ordem de grandeza de tudo que foi produzido no Brasil. Tudo no sentido que está da definição, bens finais. Bens finais a gente vai discutir depois. Agora, o problema é que você produz batata, cebola, laranja. E como é que você soma 10 batatas com 5 sacos? Como é que você soma 10 batatas com 5 bananas? Isso é igual a quê? O que os economistas fazem, eles somam para o valor de mercado. Não são os economistas, os contadores fazem isso também. Um balanço patrimonial de uma empresa, você pega os imóveis, um apartamento, uma sala, atribui um valor e coloca lista aquilo no balanço pelo valor monetário. Tá? Então, supõe assim, você tem um bem que você produziu, outro que você produziu a quantidade Q1, outro que você produziu a quantidade Q2, você multiplica pelo preço do bem, que eu vou chamar de P1, do outro para o bem 1, para o outro P2, e você soma isso aqui. Então, por aqui pode ser 5, o Q1 pode ser 5 batatas, 8 cebolas, aí aqui é 2, aqui 1, então o que vai ser essa soma? R$5 mais R$16, isso aqui 21, isso aqui vai estar expresso em unidades monetárias, né? Também R$21, tá? Então o PIB é apurado na unidade monetária originalmente do país onde ele foi gerado, né? Então o PIB brasileiro no primeiro momento, o IBGE apura em reais. Depois, se você quiser fazer comparações internacionais, você vai poder converter o PIB do Brasil e da Argentina em dólar para comparar, ver qual dos dois é maior, e assim vai. Tá? Não faz sentido querer comparar o PIB do Brasil em reais com o PIB da Argentina na moeda da Argentina. Mas então, assim, para você calcular o PIB de um país, você pode apertar assim, você pega a produção e a converte, entre aspas, em valores monetários. Como? Olhando para o valor de mercado daquela produção. Pelos preços, correspondentes preços. Tá? Perguntas? Aí entra aqui uma questão que já foi levantada hoje. Atividade doméstica, economia informal, é que eu coloquei e também já falaram, poder pensar tem a informal, que não necessariamente é criminosa, no sentido como tráfico de drogas. Não sei, tráfico de drogas é informal ou não é? Não está registrado, então, nesse sentido, ser informal, mas certamente é uma coisa diferente do que alguém, por exemplo, prestar serviços, por exemplo, um mestre de obras, um bombeiro, que vai chegando na residência de alguém, eu estou com uma torneira vazando, chama um bombeiro na minha residência para consertar aquela torneira que está pingando. Possivelmente, se a pessoa não tem carteira assinada, não tem nada, eu pago, toma aqui um valor, pago ali em espécie para a pessoa na hora. Isso faria parte da economia informal. É algo de uma natureza bem distinta, por exemplo, tráfico de drogas e outras atividades criminosas. Né? Tá? É o seguinte, a princípio, acho que não vamos estar falando aqui em atividades criminosas, vamos pensar mais naquela que a gente pensa assim, informal no sentido o mestre, o bombeiro ou pintor de parede que trabalha de maneira informal, sem carteira assinada, sem vínculo empregatício, assim vai. E as chamadas atividades domésticas. Que se a gente for olhar com cuidado, deixa eu só ver uma coisa aqui, perdão. A gente não vai conseguir terminar essa discussão na aula de hoje. Tá? Então, simplesmente vai encerrar aqui falando das atividades, temos ainda 9 minutos das atividades domésticas. Desculpe. Vou pegar ali um lápis. Eu queria anotar um negócio aqui, lápis. Perdão. Pense aqui o seguinte ponto. Suponha que eu todo dia, ou toda semana, pego uma sacola, coloco toda a roupa suja, eu tenho aqui na minha residência, vou andando, boto nas coisas, caminho até uma lavanderia perto da minha residência, entrego a sacola lá, peço para eles lavarem para mim, e lavar, passar e volto lá dali a uma semana para pegar tudo passadinho, só jogo dentro da gaveta do armário, no armário. Isso aí deveria ser, porque a lavanderia me prestou um serviço, a lavagem da roupa, deve passar também. Agora suponha que um belo dia, não vou mais, não sei, não estou com vontade de ir lá.
Ou comprei uma máquina de lavar roupa que eu não tinha. Aí eu taco tudo na máquina de lavar roupa, tiro, penduro num varal, depois dobro e passo a minha coisa, coloco. Agora, a princípio, isso fica mais difícil de registrar, né, essa atividade. O IBGE saber que eu realizei, que essa roupa foi lavada, né? Que, por exemplo, aquela que eu estava falando, eu levo na lavanderia, o contador da lavanderia, em tese, deveria registrar que a lavanderia me prestou um serviço, né? Pagar imposto sobre aquilo, assim vai. Deve ser apurado, registrado nos livros contábeis da lavanderia. Agora, pergunta. Faz sentido dizer que o PIB do Brasil caiu porque, ao invés de eu levar a roupa para a lavanderia, eu lavei na minha casa? Não, né? Basicamente, o mesmo serviço foi realizado, só que, ao invés de eu levar até a lavanderia para fazer para mim, eu mesmo fiz, né? Então, assim, essas atividades realizadas dentro de casa deveriam ser computadas no PIB. Evidentemente, é difícil. Então, provavelmente, não são computadas. Não? Mais complicado. Porque agora que isso cai, inclusive, aqui a gente cai na seguinte situação. Tendo em vista o que é a definição de PIB, a apuração precisa do PIB, do jeito que está na definição, seria preciso que existisse um mega, ultra, super, tetra, Big Brother registrando tudo que todo mundo faz. O Big Brother teria que estar registrando que a pessoa levou roupa para a lavanderia, que a pessoa está lavando o seu próprio chão, limpando o seu próprio banheiro. E aí, quando eu limpo, o Alexandre limpou o banheiro, lavou o banheiro dele. O Big Brother ia registrar isso, o Big Brother ia imputar, pelo passa a informação para um instituto que apura o PIB, aí o instituto vai receber e apurar, botar um valor naquele trabalho que eu fiz de lavar o chão. Né? Que é mais assim que a gente basicamente não vai botar. O PIB é uma lavagem, não. Basicamente você pegar o serviço de lavar o banheiro, de limpar o banheiro, imputa um valor para aquilo para registrar, para incorporar o PIB, tá? Não é possível, evidentemente, no mundo real, fazer esse cálculo exato. Tá? Mas então, assim, idealmente, tudo seria computado lá. Mas, claro que é bem complicado, mesmo daquilo que é registrado, bonitinho. Porque foi imaginar, mesmo as atividades, registrar todas as roupas que uma lavanderia, todos os serviços que uma lavanderia pequenininha prestou, é bem complicado. Quer dizer, tudo, suponho que eles registram tudo, mas seria preciso, para apurar o PIB direitinho, que, por exemplo, para cada empresa que existisse, o IBGE pegasse os seus livros contábeis, levantasse as informações e fizesse. Isso não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Não é feito assim. Tá? Perguntas? Ok. Professor, Fala. na verdade, eu gostaria que o senhor desse mais um exemplo daquela conta que você fez sobre valor de mercado, se for possível. Claro. Então, a ideia, vamos lá, a ideia é que a gente quer mensurar tudo que o país produziu e jogar toda a produção no país num único número. E vamos pensar assim, vou pensar, você como brasileiro, o que seria a produção do Brasil, para descrever a produção do Brasil digamos que o Brasil produza 10 mil bens, provavelmente é muito mais do que isso. Você precisaria ter um vetor, você vai falar no ano de 2020, um vetor com 10 mil coordenadas. Na primeira coordenada, você colocava a produção de maçã, na segunda coordenada, a produção de laranja, na terceira coordenada, a produção de automóvel. Mas aí, como é que fica complicado? Tem maçã de vários tipos, laranja de vários tipos, automóveis de vários tipos, né? Teria que, então, assim, cada bem que tem um subproduto, dividir. E aí, um sapato, um tipo de sapato, teria que também listá-lo pelo tamanho, né? Sapato, modelo tal, tamanho tal. Imagina o tamanho que ia ser essa lista que você iria fazer para registrar toda a produção da sociedade. Então, vamos primeiro, bem complicado. Segunda, então, vamos deixar assim, supõe que só existam dois bens, batata e cebola. E aí você produziu 10 unidades, por exemplo, de batata, ou o país produziu 30 unidades de cebola. E como é que você soma esse 10 com esse 30 é 40? Não, peraí, 10 batatas mais 30 cebolas? Peraí, o que o PIB faz, e não são só isso, é tudo feito pelo valor monetário. E isso bem antes, se o Adam Smith é o pai da economia, bem antes do Adam Smith virar o pai da economia, ou do Adam Smith da partida naquilo que ficou conhecido como ciência econômica, com um livro chamado Riqueza das Nações, do século XVIII, já existia o chamado sistema de partidas dobradas, até onde sei que a contabilidade, as práticas contábeis já estavam relativamente bem desenvolvidas, e o que se faz lá é você lista as coisas por valor monetário também. Então, se uma empresa é proprietária de um imóvel, você não lista
quando faz o balanço patrimonial, você diz um imóvel e dá o endereço do imóvel. Não, você dá o valor, aparece lá o valor, né, de todos os imóveis da empresa, um item chamado imobilizado. Bom, então o que acontece aqui? Você pega, por exemplo, o preço desse bem, digamos que seja 5, desse outro bem, digamos que o preço seja 2. Aí o que seria o PIB? Seria 5 vezes 10, mais 2 vezes 30, que aí é 50 aqui, 60 ali, 110, tá legal? Então, o PIB é um número assim como R$110, tá legal? Mas por trás desses R$110 tem aqui 10 unidades de um bem, 30 unidades do outro bem. Eles você agregou, antes para que você pudesse fazer essa agregação aqui, você converteu tudo, apurou a quantidade, transformou a quantidade de produzido em valores monetários. 10 bens ao preço de R$5, você tem R$50. E aqui, 30 bens ao preço de R$2, você tem R$60. Tá mais claro agora, Monique? Certo, obrigada, professor. Nada. Mais perguntas, senhores? Então, vamos lá. Então, assim, voltando a esses itens todos. Idealmente, tudo seria apurado. Mas, mesmo assim, aquilo que não é atividade doméstica, que é difícil apurar. Imagina, controlar tudo que todas as empresas, todas as entidades fizeram, é difícil, né? Nem o Kim, eu não sei qual, o Kim alguma coisa, que é o ditador da Coreia do Norte, nem ele tem esse controle perfeito, tá? Mas, assim, numa sociedade que não são tão autoritárias como a Coreia do Norte, tá? E, então, parte disso é levado a estimado, feito conjecturas, assim vai. Então, a gente vai parar, acho que por aqui. Não, desculpa, dá para fazer mais um comentáriozinho. Essa linha aqui, que a definição fala bens e serviços. Como eu já mencionei, o bem tem existência física. Por exemplo, um hambúrguer, uma caneta, um pacote de papel para impressão, um relógio, bens. Serviços são aqueles que não têm existência física, por exemplo, corte de cabelo, sessão de cinema, transporte também, por exemplo, se alguém pegar um ônibus, um metrô, táxi, um serviço que você não carrega embaixo do meu braço. Eu compro um relógio, boto no pulso e está ali. Agora, eu pego um ônibus, eu não posso colocar, levar para casa a viagem de ônibus, né? Tá? Que é a empresa dona do ônibus faz, ela me presta serviço de transporte. Tá? Perguntas? Não? Então, nós estamos parando por aqui. Não terminamos, então a gente vai, na aula que vem, retomar por aqui. Aqui. Daqui para baixo. Começar a falar esse conceito de finais. O que é um bem, um serviço final. Ok? Então, a gente entra daqui para baixo, na próxima aula. Perguntas? Não? Então, eu vou interromper a gravação. É aqui em cima. Não, é aqui.